que eu fico achando interessante, eu vejo o seguinte, ainda as crianças, na lei, ela é considerada como prioridade absoluta. O que nós temos mais importante no nosso país não é o ouro que sai da Vale, não é o minério de ferro. O que nós temos de mais importante nesse país são as pessoas. E em especial as crianças e os adolescentes. Nada mais é importante do que as pessoas, porque pode ficar o ferro, isso aqui vai ficar. E o que nós temos que cuidar, na verdade, é das nossas crianças. Agora... É a planta, é a germinação da planta, é o que eu acabei de dizer, né? Se plantou marginal, vai sair bandido. Vai sair bandido. Se plantou pessoa boa, vai sair um bom pai de família, uma pessoa boa para a sociedade. Aí a reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que cobrar do poder público. O poder público realmente não pensa criança e adolescente com prioridade absoluta. Eles vão fazer tudo na cidade, os vereadores vão pensar em tudo na cidade. A última que vai pensar é na criança e no adolescente. Mas a sociedade também não pensa diferente. E aí eu preciso trazer isso não para poder aqui xingar, brigar com ninguém, é para poder trazer a reflexão. Deixa contigo. É para trazer a reflexão. As crianças são prioridade absoluta. Constrói uma quadra de esporte lá no bairro, no meio da praça e tal. Quem é que tá jogando lá? É os adultos. Se o menino chegar para jogar, leva um cascudo. Sai daqui. E outro, tem um negócio. Às vezes as crianças estão brincando, os adultos chegam. Acabou, gente, acabou. Agora é nós. Sai. Que prioridade é essa? Sendo que nós temos que dar prioridade, abraçar essas crianças. Tem um ditado africano que diz o seguinte: precisa de uma cidade inteira para cuidar de uma criança. Então nós precisamos continuar tendo essa acessibilidade. E eu agradeço sempre esses espaços que estão me dando para trazer aí essa reflexão de que nós, além de nós darmos prioridade à criança e adolescente, seja no atendimento público no hospital, na escola, na creche, a lei já garante isso, não precisava ter lei para poder garantir isso. Verdade, né? Nós teria, porque criança é prioridade. Uma criança está doente, ali, prestes a morrer, um adulto também, você aguenta mais. Eu vou falar um negócio aqui para vocês, se for meu filho, se for a minha filha, eu tenho uma menina de 2 anos e meio, a qual eu quero dar um beijo pra ela, a Liz, a qual eu amo muito. Eu não, mas é. Se entre eu e a minha filha, nós dois estivermos doentes, tiver uma cama de hospital, eu vou querer que a minha filha seja atendida. Agora, se for o filho dos outros, às vezes eu penso diferente. Então precisamos ter essa reflexão. Todas as crianças, é a lei que garante. Eu vou dizer mais, não é só a lei federal, que já seria grande, a lei municipal, não. É a Constituição Federal, que na hierarquia da lei é a maior de todos no nosso país. Nós temos um arcabouço jurídico maravilhoso que diz que criança deve ser atendida com prioridade absoluta. Aí esses dias atrás, faz tempo já, logo no primeiro mandato nosso, os colegas que estavam aí sabem muito bem disso. As crianças aqui de Paraupebas não tomavam banho no final de semana no abrigo municipal, no acolhimento institucional. Por quê? Porque o caminhão-pipa, ele levava água de segunda a sexta e quando era no final de semana não trabalhava. E aí logo que a gente chegou aqui, eu quero aqui também fazer menção aos nomes dos colegas conselheiros tutelares, que também a gente trabalhou junto. E o espaço aberto a todos os conselheiros, viu? Vocês estejam à vontade. E aí a gente foi para dentro do acolhimento institucional naquele momento, e aí tinha esgoto, tinha uma série de situação terrível lá. E aí eu liguei pro secretário naquela época, era o secretário que estava a mando do vereador da época, não foi eleito, inclusive, o vereador, e eu não quero aqui citar não, porque não é esse o nome, graças a Deus não foi eleito. Aí esse secretário chegou e falou o seguinte: não, mas não tem como resolver porque os carros pipa, eu ligando para o secretário de assistência, que é quem administra o acolhimento institucional, o abrigo. Não, é porque quem traz o caminhão pipa é a Secretaria de Obra. E eu falei para ele: mas aqui não tem prefeito nessa cidade? Eu só vou sair daqui quando esses meninos tomar banho. Eu convido você também para vir, já que as crianças, que é prioridade absoluta, não podem tomar banho, por que eu vou ter que tomar banho? Eu sei que resolveu meia-noite, o caminhão pipa chegou lá, trouxe água para os meninos e depois a gente conseguiu a sensibilidade. Aí eu falo da sensibilidade, a gente tem que falar isso, por mais que quando você começa a falar, daqui a pouco tem 2 falando, tem 3, criança é prioridade. O pessoal do Ministério Público comprou a ideia, a juíza comprou a ideia e hoje nós temos o acolhimento do jeito que está lá. E alguém fala assim: mas foi porque o prefeito da cidade sonhou um dia que tinha que ter um acolhimento. Não foi. Foi luta. Ali tem suor da gente, tem trabalho, inclusive, para poder conseguir aquilo lá. Sendo na casa do vizinho, ou num abrigo, que são crianças que saem de várias situações, que a gente não precisa nem citar aqui. Tem situações, inclusive, de arrepiar o cabelo. Se a sociedade tiver mais consciência com isso, começa a cobrar do poder público municipal da forma que tem que ser cobrada. Nós temos pessoas de bem aqui. Agora acontece que as pessoas de bem aqui fizeram como o Pilatos, lavaram as mãos e deixa pra lá. Tô nem aí, isso não é problema meu mesmo. Rodrigo, eu cheguei uma vez numa escola aqui próximo Tapete Verde, na escola, uma escola muito bonita, por sinal até, né? Uma escola muito bonita, tava parada. Aí eu perguntei ao vigia por que estava parado. Ele falou: não, porque uma bomba deu problema na bomba. Quanto é? Eu fui lá consultar. R$200 para consertar uma bomba. Todos os alunos, que a comunidade inteira daquela zona rural vai estudar ali. Todas, por causa disso. Eu fui pro secretário, e aí inclusive depois até os colegas acharam que eu exagerei um pouco. Então eu falei para ele que ele era um servidor público e se ele não desse conta de resolver aquele problema, que eu, do meu salário, ia resolver.
Mas assim, o que eu te falo é isso. Às vezes a sociedade, e aí eu estou falando para a sociedade nesse momento, se eu estivesse falando para o secretário, eu falaria para ele talvez não está nem te assistindo aqui agora. Para a sociedade, eu aplaudo quando tem festa de carnaval. Eu acho maravilhoso que tem que ter festa de carnaval. Eu grito o nome do prefeito quando tem uma festa. Quando eu passo na rua e coisa do Natal, tá tudo bonito, decorado, que gastou milhões naquilo que foi gasto. Mas eu não reconheço quando faz alguma coisa para a criança, uma creche, por exemplo. Vou dar um exemplo do tanto que isso é importante. Uma criança estudava na escola, numa creche ali no bairro Liberdade. Criancinha pequenininha. E a mãe era mãe solteira e tal, casou, mas aí tinha um padrasto. E aí ela trabalhava. Enquanto ela trabalhava, a criança ficava na creche que era da Vale. A Vale entregou a creche para a prefeitura. O que a prefeitura fez? Fechou a creche. Naquele ano não teve nada. A criança ficou com o padrasto. A criança foi abusada. Eu não estou dizendo aqui, com isso, que todas as crianças vão ficar com o padrasto, vai ser abusado e nem todo padrasto. Não. Mas eu estou falando que, às vezes, poderia ter evitado aquilo com a ação da... É o efeito dominó, né? É o efeito dominó. Não, aumentou também o número de abusos sexuais contra crianças. E eu estou falando aqui de criança de 3 anos, de 12 anos. Então a creche resolveria isso, né? E eu digo mais. Eu recebi um documento do Ministério Público, eu não sei se eu tenho tempo. Mas eu recebi um documento do Ministério Público e o Conselho Tutelar de Paraupebas tem coragem hoje, né? Graças a Deus, os meus colegas também têm coragem. Mudou-se a postura. Mudou a postura. O Ministério Público pediu que fosse fiscalizar a feira. O que eles pediram? Que lá tem alguns pais que levam as crianças juntos, adolescentes, para poder trabalhar. E aí a gente respondeu, o Conselho Tutelar, primeiro que não é competência nossa fiscalizar trabalho infantil. Isso é competência da assistência social através de um serviço que o Conselho entrou na Justiça para que tivesse na assistência, que é o Serviço de Abordagem Social, e também lá, é claro, do Ministério Público do Trabalho, né, do Ministério do Trabalho. Então o que acontece? O que o Conselho respondeu? O Conselho Tutelar respondeu que a gente já faz parte de uma comissão e o que a gente quer para aquelas crianças é um espaço para aqueles adolescentes fazer o curso de profissionalização, é um direito, cara. Rodrigo, é um direito o adolescente ter a profissionalização. A lei diz em facilidades e oportunidades. Então o que nós queremos? Nós queremos que dentro da feira tenha um local, enquanto os pais estão fazendo suas atividades, os meninos estão fazendo algum curso profissionalizante para ser alguém na vida, para poder entrar no mercado de trabalho com mais facilidade. E os menorzinhos fiquem em um espaço da brinquedoteca com alguém que esteja lá. Isso nós respondemos ao Ministério Público. A sensibilidade. A nossa voz passou para o lado de lá. E aí o Ministério Público já está cobrando a Prefeitura para poder fazer isso. Até porque eu conheço muitos feirantes ali, eu tenho um certo contato com eles, e muitos levam os filhos, não é porque quer que trabalhe, não, porque não tem quem deixar. Ué. Não tem. Não tem creche, vai deixar na zona rural, é abandono de incapaz? É isso que eu te falo. Então o poder público, e aí eu trago novamente, o que eu estou fazendo aqui no programa maravilhoso do Rodrigo, que é essa oportunidade que você está me dando, é tentar trazer essa sensibilidade. A partir de agora, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa assistindo vai começar a olhar as coisas de maneira diferente. Tem que ser. Será que esse enfeite de carnaval que está sendo aí, será que não poderia ser investido com política pública para evitar que algumas adolescentes fossem vítimas de abuso sexual, algumas crianças fossem vítimas de... Entendeu? Então, será que eu poderia pensar junto, e a comunidade precisa pensar nisso, porque o político ele vai fazer aquilo que você quer para ganhar seu voto. Então, se você não cobra, se você só cobra asfalto, cobra só meio fio e não cobra nada para a criança, não cobra a creche, não acha que deveria ter no seu município outras coisas lá relacionadas a isso, então o prefeito não vai fazer, o vereador não vai pensar nisso. A lei fala em oportunidades e facilidades que a lei lhe garante. Vou dar aqui outro exemplo. O menino que estuda lá na VS10, ele tem que andar 15 km para estudar na escola mais próxima, escola estadual. Mais próxima da sua casa, que é a escola Imanduce. 15 km ou mais. O menino que não tem dinheiro para pagar o ônibus, tem gente que não tem dinheiro para comer. E como é que nós vamos... Sabe o que é oportunidade e facilidade que está dando para esse adolescente? É o tráfico de droga. Ele virar um marginal. Marginal. Então o poder público, ele está sendo aquele que cobra, não, vamos bater nesse menino, né? E quando chega lá, chega com a polícia, chega com o DMTT, ou com o pessoal da guarda e tal. Mas e o que eu, como poder público, estou dando de facilidades e oportunidades para esse menino? A profissionalização para os jovens, para os adolescentes, que é uma obrigação do poder público. Adolescente, eu desafio aqui, Rodrigo, que saia 100 adolescentes nesse comércio aqui da cidade de Paraupeba procurando emprego para ver quantos conseguem. Nenhum. Ninguém consegue. A Prefeitura Municipal de Paraupeba pode contratar a partir de 16 anos. Tem município lá no Goiás que contrata esses adolescentes. Quantos está contratando? Eu só dou paulada nos adolescentes, paulada nesse jovem. E a lei, no artigo 3 do Estatuto da Criança e Adolescente, diz assim, facilidades e oportunidades. Que facilidade é essa do menino vai ter que andar 15 km para chegar na escola? Sabe, Rodrigo, o que eu vejo é que parece que, do mesmo jeito que o médico costuma ver sangue, parece que nós como comunidade parece que vamos acostumando. A ver miséria. A ver miséria, e daqui a pouco a gente não está mais importando. Tanto é que eu vejo que tem muitas pessoas que são eleitas nas eleições porque parece que as pessoas esqueceram do que aconteceu dias atrás.
vende o voto. Eu entendo também que a sociedade está com fome. Está tão miserável que qualquer coisa o compra. Qualquer coisa, elas estão tão precisando de tudo que alguém que dá qualquer coisa para elas é muito. E aí se vende por causa do voto. Só que tem muitas pessoas que não precisam. E acaba assim, por causa da corrupção, de eu vender meu voto, de eu ir lá e votar em alguém que é corrupto, será que eu não tenho a consciência de que eu estou matando essas pessoas? Matando as crianças porque não tem um acolhimento institucional digno para recebê-lo? Aqui em Paraupeba tem, por causa do Conselho Tutelar que foi lá e brigou. Começou pelo Conselho e a gente conseguiu mobilizar o Ministério Público e tal. Mas tem lugar que não tem para receber uma criança que foi vítima de abuso sexual. Porque eu fui lá e vender meu voto. Então você que vendeu o seu voto, e às vezes você vendeu o seu voto, não, tem às vezes o teu líder vendeu os votos, que a maioria dos políticos não são bobos. Eles compram os votos da liderança. E aí a liderança vai e se vende por dinheiro, e aí você vota porque a sua liderança pediu, e é isso que a gente encontra. Bom, tá aí, para você que quiser ajudar, eu queria falar com o Nil aqui o dia inteiro, porque aqui tem inteligência. Gente que tem inteligência tem argumento. Quem tem argumento, eu gosto de bater papo com ele. Você vê que até minha postura muda. Já reparou que normalmente eu sou espalhafatoso, eu sou gritalhão, mas eu estou falando com alguém que tem massa cinzenta, é diferente a postura. Acredite você ou não, eu também tenho estudo. Eu quero aqui agradecer você. Não agradeça, volte sempre que é melhor. Tá ótimo. A gente paga com... voltando, né? Isso, paga voltando, paga com prestação de serviço como vocês fazem, que já está de bom tamanho. E eu quero dizer para você da comunidade, a gente precisa ouvir vocês, é claro, a gente precisa observar vocês, porque o Conselho Tutelar, ele não é aquele órgão que vai fazer nada de serviços públicos. A segurança pública quem vai fazer as polícias. Assistência é assistência. Qual é o papel do Conselho? É fazer com que esse serviço aconteça. Só que o Conselho Tutelar está tirando das suas costas atribuições que não eram da gente. Por exemplo, o Conselho Tutelar ia para frente dos semáforos, buscar ali as crianças. Quem tem que fazer isso? Assistência através do serviço de abordagem. O Conselho não faz blitz, já pensou? 5 conselheiros no meu Conselho Tutelar não dá conta, porque a polícia diz que não tem contingente para fazer essas blitz, essas rondas. Imagina o Conselho Tutelar. O que eu tenho que fazer é conversar com a polícia. E nós estamos fazendo esse trabalho, o Conselho Tutelar. Agora, é claro que a gente tem que estar sempre ouvindo a comunidade, ouvindo você que está sempre em contato com a comunidade. Por quê? Porque a comunidade vai passar para nós os anseios. A gente sabe de muita coisa, claro, mas a gente precisa estar sempre em contato com a comunidade. Então, o papel do Conselho Tutelar é de transformar a realidade social. Para isso, ele tem que deixar de fazer algumas coisas que não estão ajudando nada a comunidade. Esse negócio de fazer blitz, ir em motel, atrapalhar os outros, fazer sexo, isso aí não tem nada a ver com o trabalho do Conselho. Isso eu já fiz antigamente, achando que era a competência do Conselho Tutelar e descobri que não ajudou nada. Então eu quero pedir a você aí, inclusive os vereadores novos que estão entrando aí, nós estamos à disposição para poder contribuir com as informações que a gente tem. Isso aí que vocês estão mostrando aí, Rodrigo, né? A gente vê todos os dias, toda hora. Até casos piores. Até casos piores. Eu não falamos com a delegada que nós não queríamos, inclusive, que fosse divulgado os vitimadores de abuso sexual. Porque uma menina da zona rural que o vitimador foi mostrado na televisão, acabou que ela teve que mudar, porque encheu a casa de pessoas perguntando. E aí, como é que foi? Realmente ele te abusou mesmo? Será que não é mentira sua? E a menina teve que sair da casa dela por causa disso. Então, em detrimento de mostrar o vitimador, nós falamos com a delegada, doutora, não precisa mostrar o vitimador. Deixa sem mostrar nada. Então a gente prefere não mostrar para poder preservar as crianças. Mas sempre nos colocando à disposição, e os vereadores que estão aí de novo, nos ouça, chama o Conselho Tutelar, que é o representante da comunidade, para zelar por esse público específico, para poder a gente conversar, mostrar o que realmente precisa nessa cidade, o prefeito da cidade, nós não precisamos ser inimigo um do outro. Agora precisa que vocês, pelo amor de Deus, priorizem criança e adolescente no orçamento público. Nil, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe, te guarde, Feliz Natal. De longe aqui por causa do coronavírus. Isso, mas agora já foi, nós tem álcool em gel ali, pronto, acabou. Outra